Anderson, como você fazia para estudar em pós-edital e em pré-edital? Estou muito curioso porque meu concurso saiu e tudo mais. A gente recebe direto essa pergunta, galera, e isso é muito interessante para você saber a respeito de estudos pré e pós-edital. Fica até o final porque eu vou te dar dicas muito boas aqui. Sejam bem-vindos ao nosso canal Como Passei, podcast dos aprovados. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Anderson, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no cargo de auditor de controle externo. Chegou agora, não me conhece, fica até o final do vídeo. Se você gostar do vídeo, peço para você se inscrever. Se você já está aqui com a gente um tempo, se inscreve aí, galera. Tô deixando também aqui para você o meu Instagram, @AndersonConcursado, nosso Telegram que tem mais de 1000 pessoas e também um livro gratuito para você. Os links estão aqui na descrição do vídeo e eu vou te lembrar no final. Anderson, e aí, o que eu faço, cara, no pós e no pré-edital? A maioria das pessoas que mandam pra gente perguntas no meu Instagram e também lá no YouTube, na maioria das vezes é perguntando como que eu estudo no pós-edital, porque a pessoa entra num desespero, entra num parafuso. E aí eu falo pra pessoa, calma aí, peraí, antes de responder esta pergunta, eu pergunto pra você estava estudando antes? A maioria não. A maioria fala assim, não estava estudando antes. Saiu esse concurso, eu quero fazer. Alguns já estavam estudando para outros concursos, aí saiu aquele concurso, deu aquela vontade de fazer. E alguns compraram um cursinho no pós-edital e perguntam o que eu faço para estudar no pós-edital. E aí que eu digo para você, gente, não é uma coisa tão fácil assim para te explicar, para te ajudar, justamente que eu preciso saber como que você já vem estudando. Se você é aquela pessoa que já estuda para concursos públicos, então você já tem um certo conhecimento aí adquirido e talvez não seja tão difícil para você estudar pós-edital. Mas quando você vai estudar pós-edital, neste caso, primeiro vamos falar neste caso, você precisa, neste momento, abrir mão de muitas coisas, porque o seu número de horas vai ter que aumentar por dia de estudos. Tá? Se você estuda 1h30, vai estudar 2h30, porque agora é pegada, tá? Você vai usar a energia que você tem aí guardada com você, abrir mão de algumas coisas que você faz hoje para estudar para esse concurso público. O que você nunca deve fazer primeiro é você abrir mão dos seus exercícios físicos, de você se alimentar bem, de você fazer caminhada, de você fazer meditação e tudo mais, esportes em geral, isso você não deve abrir mão, mesmo no pós-edital, porque ele te ajuda a equilibrar, como eu falei para você, os seus hormônios do prazer com o hormônio do cortisol, que é o hormônio ruim. O hormônio do cortisol pega muito a pessoa no pós-edital, então você precisa equilibrar. Qual que é o hormônio do prazer? Tudo isso que eu falei anteriormente a você. Você praticar exercícios e esportes, porque você ali engata o hormônio da dopamina, da endorfina, ocitocina, adrenalina e tudo mais, para brigar com o hormônio do cortisol. Você precisa, isso faz parte do projeto, seja pós ou pré-edital. Você precisa fazer isso. Não é que você, não, vou abrir mão. Calma, você precisa praticar, porque você vai ficar o tempo todo negativo, e quando você fica negativo, você não vai performar nos seus estudos como você performaria tendo esse equilíbrio da distribuição aí dos seus hormônios, beleza? Essa é a primeira parte que você deve saber. Você abrindo mão de coisas que você faz hoje que são consideradas supérfluas, você vai concentrar ali os seus estudos nas matérias que você não estuda. Beleza? Porque se você já é uma pessoa que estuda, eu estou falando nesse caso, se você é uma pessoa que já estuda para concursos públicos, você provavelmente tem aí com você assegurados português, raciocínio lógico e matemática, constitucional, administrativo e às vezes informática. Você já tem assegurados essa daí. Sai um concurso público, você vai investir a maior parte do seu tempo em matérias que você não conhece. Agora, se forem matérias muito pesadas, por exemplo, contabilidade geral, que você nunca viu, eu falo para você real, dificilmente você vai aprender em 3 meses ou 4 meses, porque é uma matéria que você tem que estudar por muito tempo, você tem que investir muito nessa matéria e você ainda terá outras matérias para estudar. Então, dificilmente você vai adquirir um conhecimento tão bom em matérias, por exemplo, como contabilidade geral. Tudo bem? Eu estou tentando ser realista com você. Você deve, nesse momento, então, fazer as leituras mais superficial e fazer a associação e repetição dessas matérias novas que entram e você perceber que, se tem matérias de legislação ou matérias que são copia e cola, isso você vai ter que fazer muitas vezes quando você estiver no transporte público, quando você for ao banheiro, cara, a qualquer momento. Porque a todo momento você tem que fazer o seu cérebro associar e entender que aquela coisa nova ali é importante. Porque neste momento, para o seu cérebro, hoje talvez o importante são só as matérias básicas que eu falei agora, aquelas 5 matérias. Agora,
Agora, matérias novas, o seu cérebro ele precisa engrenar. Você está na marcha, você está na primeira marcha de matérias novas e nas outras você está na quarta, quinta marcha. Então, você vai ter que ir mais lentamente. Só que quanto mais você repete, associa essas matérias novas que vão cair no pós-edital, você vai ter que ir muito mais nela para chegar à velocidade das outras matérias. É fácil? Não é fácil, porque você vai estudar coisas novas, coisas que você não conhece, matérias que você não tem costume. E aí você muitas vezes não sabe nem como eles perguntam em provas, você vai ter que ir atrás também de perguntas. Se você tiver um cursinho, claro, o professor ele vai dar mastigado para você muitas coisas, ele vai buscar perguntas de provas anteriores desse concurso que você quer, e aí você pode ir para cima. Só que muitas vezes as pessoas elas fazem concursos pós-edital, muitos concursos municipais para ver como elas estão, o rendimento e tudo mais. E às vezes é uma oportunidade que ela nem esperava, aí é um município vizinho, por exemplo, ou não precisa nem ser um município vizinho, um município até longe, mas que você vê que tem um salário atrativo e que aquele concurso pode ser uma boa oportunidade de escada para você. Porque muitas vezes não é o concurso dos seus sonhos, mas você está na pegada, você vê como uma oportunidade, não como um sonho. Oportunidade, tudo bem, não deixa de ser uma oportunidade para você entrar na área pública e ali você ir galgando mais concursos públicos após a sua aprovação. De toda forma, você então, neste caso que eu falei agora, que estuda pré-edital já tem o conhecimento adquirido, você deve estudar muito mais a fundo as matérias novas de que você não conhece. Aquelas matérias você vai ter que estudar 3 vezes mais do que as outras. Não é para você deixar de estudar as outras que você já estuda, porque você vai esquecendo, o nosso cérebro é cruel. O que você não vai mostrando para o seu cérebro, ele vai deixando para trás. Se você estuda direito constitucional, direito administrativo e começa a deixar para trás essa matéria, o cérebro vai começando a deixar para trás e para você lembrar vai ser mais difícil. Ao mesmo tempo, em contrapartida, se você vai estudando aos poucos, não precisa estudar tanto, o seu cérebro vai entender como se fosse andar de bicicleta. Você aprende uma vez, você não desaprende mais, mas você precisa a todo tempo ir pedalando para você não ficar enferrujado. Só para você entender essa parábola, beleza? O pós-edital é isso então. Força muito mais essas matérias que você não conhece. Você forçando essas matérias, você vai longe. Agora, tem aquele cara, que é a maioria, que fala assim: Anderson, saiu o edital do meu concurso, como que você pode me ajudar? Me dá uma dica aí e tal. Primeira coisa que eu falo, já que você não é concurseiro e saiu o edital, você quer agora, você comprou o cursinho, olha, é difícil passar assim em 3 meses, em 4 meses talvez, pós-edital, quando você compra o cursinho, você não sabe o que é concurso público. Mas eu sempre falo para todas essas pessoas, estuda o máximo que você puder para esse concurso. Não é o máximo de horas, porque não passa aquele que estuda mais tempo, mas o máximo que você puder em qualidade para você aprender. Sabe por quê? Embora seja provável, não estou dizendo para você que é impossível, tá? Mas embora seja provável que você não consiga uma aprovação no primeiro concurso, nesse que saiu, você pode usar como uma experiência e você vai ter material com você. Você usando como experiência o que você aprenderá para esse concurso público, você passa em outros concursos públicos. Até porque eu costumo falar para todos vocês, gente, eu fiz 90 concursos. 90! Eu passei em 10, ou seja, em 80 não fui chamado. Reprovado em 80, se você for levar em consideração quando você é chamado e quando você não é. E eu não passei de primeiro, eu passei lá no meu 10º concurso. Então, o que eu quero dizer para você? Você tem que começar. Você tem que começar. Embora você ache neste momento, o que eu estou falando seja decepcionante, poxa, mas o Anderson está quebrando minhas pernas, eu comprei o cursinho achando que em 4 meses dá. Eu não estou falando que não dá, eu só estou dizendo para você que é difícil, é muito mais difícil, e eu dou a real. Eu não gosto de iludir as pessoas. Mas se a pessoa fala assim, mas eu vou tentar, eu falo, tenta, cara. Estuda, usa lá a repetição, o tempo que você tiver, usa a associação, aprenda com a banca examinadora que vai ser aquele concurso, veja depoimentos. Porque o pessoal fala no nosso canal, dicas e tudo mais, você talvez, sabe, não consiga, mas você pode chegar perto, ou até conseguir eventualmente, se você for uma pessoa fora da curva. Mas é o que eu quero, acima de tudo que você entenda, é que o concurso público é um investimento de médio a longo prazo, e ainda que você estude pós-edital e entrou agora para o mundo do concurso público, eu quero que você preste. Eu quero que você preste. Eu poderia muito bem falar para as pessoas que estudam pós-edital e não manjam de concurso público. Nem faz, cara. Nem faça. Você não vai passar. Eu poderia muito bem falar isso de uma forma fria e grossa. Mas eu não posso fazer isso, até porque eu quero que você continue investindo em concurso público, porque é o seu futuro que está em jogo. Eu falo sempre, gente, se você quer passar no concurso público para você ter uma vida de 30 a 35 anos
de estabilidade financeira até você aposentar, não é em 2, 3 meses que você vai fazer isso. Você tem que investir muito, porque senão haveria milhões de pessoas nesse momento fazendo isso. E passando. Tudo bem, há milhões de pessoas nesse momento estudando, mas milhões de pessoas fazendo isso porque já sabiam que ia dar certo em 3 meses, os 30 anos lá na frente. Não. Acontece que as pessoas elas não conseguem enxergar que esse projeto é um futuro para ela pelo resto da vida. Só que você não enxergando isso, como que você vai entender que em 2, 3 meses, 4, sei lá, você vai resolver sua vida? A não ser que, como eu falei, que você seja autodidata, uma pessoa que desenvolve muito fácil, inteligente, fora da curva. Essas tudo bem, mas de forma geral, gente, não é assim. De forma geral, a gente tem que caminhar bastante, é uma subida muito íngreme. E essa subida você precisa dar seu primeiro passo, você precisa subir seu primeiro degrau. É pós-edital? Beleza, você não manja nada pós-edital? Tudo bem, mas faça. Faça. É muito melhor do que você falar, saiu edital, não vou fazer não porque falaram que é difícil. Mas às vezes você tem vontade. Comprei edital, me arrependi, não vou fazer porque não dá tempo. Se você comprou lá o cursinho e saiu o edital, você fala, não vou fazer porque não dá tempo, você está jogando dinheiro fora. Pensa que isso é um investimento a longo prazo. Você tem que partir. Você tem que partir, não tem como. Muitas pessoas compram um cursinho antes, pré-edital, muitas compram depois. Mas muitas também que compram depois, continuam estudando e passam. É essa a dica que eu dou para você. Beleza, galera? Olha só, de novo aqui, ó, @AndersonConcursado no meu Instagram, também o nosso Telegram, que tem mais de 1000 pessoas, e o livro que eu estou deixando para você aqui, gratuito ou de grátis. Os 3 links então estão na descrição do vídeo, beleza? Um abraço para você, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.